Olá, moçada, tudo bem com vocês? Espero que sim. Sejam bem-vindos de novo à unidade 4 da disciplina de Algoritmos e Lógica de Programação 1. E agora a gente vai trabalhar com o assunto de matrizes. Nós já vimos as estruturas de dados homogêneas no que diz respeito a vetores, trabalhamos um pouquinho com busca em vetores, né? E agora a gente vai trabalhar com as matrizes, que também são estruturas de dados homogêneas, tá bom, gente? Então, matrizes, estruturas de dados homogêneas multidimensionais. Os vetores eram estruturas de dados homogêneas unidimensionais, eles só tinham uma dimensão. Agora, a matriz, ela é um arranjo tabular multidimensional, ela tem várias dimensões, tá? Muito bem. Então, agora aqui, até aqui, a gente aprendeu o quê? A manipular arrays ou arranjos simples, né? Estruturas de dados unidimensionais, que eram nossos vetores. Os nossos vetores, eles eram controlados por um único índice. Lembra lá do índice I? Então era o que a gente tinha lá, o índice I, certo? Agora, você consegue imaginar uma situação em que é necessário mais de um índice? Tá? Então existem diversas aplicações em que os dados ficam arranjados de maneira tabular, certo? Por exemplo, tabelas do Excel. Imagine gráficos em 3D, para você que gosta de jogar, para você que trabalha com edição de imagens em 3D, né, modelagem de objetos em 3 dimensões. Você tem uma matriz, certo? Você tem largura, altura e profundidade, certo? Aplicações contábeis, então geralmente aplicação contábil você tem várias colunas com vários valores e várias linhas representando um tipo de valor diferente, né? Você tem aí processamento de dados, você tem jogos, você tem aplicações científicas, você tem projetos de engenharia. Então existe uma infinidade de situações que a gente precisa trabalhar com uma variável, né? Que ela é multidimensional, que ela tem mais de uma dimensão, tá? Que é o caso das matrizes aqui. Então imagine o seguinte, considere o seguinte exemplo aqui, ó. A gente tem aqui uma tabelinha onde a gente tem os produtos e o ano, tá? E a gente tem o valor daquele produto em determinado ano. Ah, professor, para que você fez isso? Bom, por exemplo, para avaliar como é que está a nossa inflação de um ano para o outro, o que quer que seja, tá? Então, olha essa tabelinha aqui, ó. Então aqui eu tenho os produtos nas linhas e nas colunas eu tenho os anos, tá? Então, ó, no primeiro ano, no ano de 2010, o arroz valia R$6. Depois, no ano de 2011, o arroz passou a valer R$6,50. No ano de 2012, R$7, né? E assim por diante. Feijão passou de 4 para 4,35, para 4,25, para 5,25, perdão. Lógico que esses valores aqui são fictícios, tá, pessoal? Macarrão, ó, de 3,50 para 3,30 para 3,75. Então, o que eu tenho são vários produtos, né? Vários produtos e o valor deles ao longo dos anos. Perceba o seguinte, são aplicações que a gente não tem como fugir muito de tabelas. Eu poderia fazer vários vetores, um vetor só para o arroz, outro vetor só para o feijão, ou diferente. Poderia fazer vários vetores para o ano, então um vetor só para o ano de 2010, outro vetor só para o ano de 2011 e assim por diante. Mas não faz muito sentido, porque eu posso fazer isso direto em uma matriz. Fica mais simples de entender, fica mais visualmente interessante e até computacionalmente eficiente em algumas situações, tá? A solução é utilizar matrizes. Vamos para a definição de matrizes aqui, segundo a matemática, segundo a computação. Então, matrizes são estruturas de dados multidimensionais, ok? Que necessitam de mais de um índice, tá? Para serem manipuladas. São parecidas com vetores, beleza? Quais são as semelhanças das matrizes com os vetores? Os elementos de uma matriz, eles são referenciados por um mesmo nome. Então, o que você vai fazer? Você vai ter um mesmo nome para uma matriz. A matriz tem um nome, por exemplo, o nome da matriz é MAT, né? Então, MAT é um mesmo nome para vários elementos. Você vai ter vários elementos salvos dentro da matriz MAT. Assim como você teria um vetor chamado de VET, por exemplo, da aula passada, em que a gente tem ali vários elementos salvos no mesmo arranjo VET, tá? Então, são vários elementos referenciados por um mesmo nome, tá? Essa é a semelhança entre matrizes e vetores. A diferença principal é o seguinte, as matrizes possuem 2, no mínimo, ou mais índices para que a gente possa trabalhar com os elementos dessas matrizes. As matrizes mais comuns que a gente vê aí na computação são as bidimensionais. Existem também aplicações muito comuns com matrizes tridimensionais. A partir daí em diante, né, 4 dimensões, 5 dimensões,
Aí já é realmente uma coisa mais rara de acontecer. Geralmente essas aplicações que envolvem matrizes de dimensões maiores do que 3 são aplicações científicas, lá da física e assim por diante, beleza? Então, matrizes bidimensionais. Vamos pensar aqui em matrizes de 2 dimensões. Você vai ter colunas e você vai ter linhas, tá? Então, as matrizes bidimensionais, elas têm um índice para as linhas e outro índice para as colunas, ok? E as multidimensionais, elas podem ter tantos índices quanto for necessário. Se é uma matriz de 2 dimensões, como a gente acabou de ver na bidimensional, temos 2 índices. Se é uma matriz tridimensional, 3 índices. Se é uma matriz com 4 dimensões, eu tenho 4 índices. Se é uma matriz com K índices, onde K é um número genérico qualquer, pode ser 2, 3, 100, 1000, né? Você vai ter K índices, ok? Definição da matemática aqui. Então, uma matriz, ela é um arranjo tabular de M por N valores. O que é M por N? É o número de linhas pelo número de colunas, né? Esse é o número total de elementos que eu vou ter na minha matriz. Então, imagina que eu tenho uma matriz com 3 linhas e 3 colunas. 3 colunas por 3 linhas. O que acontece? Eu posso armazenar 9 elementos dentro dessa matriz. 3 vezes 3 dá 9. Esse é o número total de elementos que eu consigo armazenar dentro da minha matriz, tá? E os elementos de uma matriz, eles vão ser acessados por 2 índices. O índice geralmente a gente chama de I para associar às linhas, tá? E o índice J para associar às colunas, beleza? Vamos aí para a sintaxe de declaração de uma matriz. Então a matriz é parecida com um vetor. Você dá um nome para a matriz, chama ela de vetor ou de matriz, também existem sintaxes que chamam diretamente de matriz aqui no lugar do vetor. A gente vai aceitar qualquer uma das sintaxes, tá bom, gente? Então, nome da matriz, e aí eu tenho a dimensão 1, o tamanho da dimensão 1, o tamanho da dimensão 2, até o tamanho da dimensão n, caso a minha matriz seja maior do que 3 dimensões, do que 2 dimensões, tá? E aí eu tenho também o tipo da matriz, assim como eu tinha lá nos vetores, ok? Por exemplo aqui, ó, criação de uma matriz bidimensional, tá? Olha esse exemplo aqui, ó. Criei a matriz MAT, que ela vai ser um vetor cuja primeira dimensão vai do valor 1 até o valor 3, do índice 1 até o índice 3, e a segunda dimensão do índice 1 até o índice 3 também. Ou seja, eu tenho uma matriz com 3 linhas e 3 colunas do tipo inteiro. Tá aqui embaixo a nossa matriz desenhadinha, bonitinha para vocês, ó, tá? Matriz, ela vai ter, por exemplo, aqui, ó, 3 linhas, não é isso? E 3 colunas, ó, tá? 3 por 3, ok? 9 elementos, belezinha? Sintaxe para acessar um elemento da matriz. Assim como a gente acessava elementos do vetor, a gente vai acessar elementos da matriz também. Só que no vetor a gente tinha um índice só. Agora na matriz nós temos 2 índices, beleza? Então, para acessar um elemento da matriz, eu chamo pelo nome da matriz, eu digo qual que é a posição do índice da primeira dimensão, a posição do índice na segunda dimensão e assim por diante, até que eu encontre o índice da dimensão n, beleza? No nosso caso aqui, uma matriz bidimensional, só tenho 2 índices, tá? Então, por exemplo, na nossa matriz que a gente acabou de criar aqui, é a matriz MAT, tá? Ó, exemplo de acesso a elementos da matriz. Por exemplo, o elemento aqui, o elemento 1 ali, ó, que vocês estão vendo, ele está na primeira linha, primeira coluna. Então lá, ó, tá em vermelhinho para vocês. Para eu acessar esse elemento, eu teria que acessar matriz índice 1,1. Primeira linha, primeira coluna, tá? Por exemplo, aqui, o elemento que está em azul, ó. MAT índice 3,3, ou seja, terceira linha, terceira coluna. Ó, terceira linha, terceira coluna. Quando eu faço a minha... Eu vou fazer uma brincadeira aqui, quando eu faço a minha batalha naval, né? Parece que a gente está brincando de batalha naval. Eu achei aqui o elemento da posição 3,3. Vamos brincar de batalha naval de novo aqui, ó. Matriz índice 1,3. Primeira linha, terceira coluna. Então tá aqui, ó, primeira linha, terceira coluna. Tá aqui o elemento aqui, ó. Fizemos a nossa batalha naval, verdinho, índice 3,3. Aliás, índice 1,3, né? O elemento aqui
É o elemento de número 3, olha lá, certo? E o 4, que está em amarelinho aqui, ó, o 4 ele é acessível pelo seguinte nome. Então eu vou chamar a matriz e dizer que eu estou querendo acessar o elemento da linha 2, coluna 1. Então, ó, linha 2, certo? Ó, linha 1, linha 2, coluna 1. Quando eu faço a minha batalha naval lá, eu encontro o elemento dessa posição. Então é assim que eu trabalho com os elementos de uma matriz, beleza? Professor, vamos para um exemplo de um algoritmo que trabalha com uma matriz? Vamos lá. Então, desenvolver um algoritmo que realize a soma dos elementos da seguinte matriz. A gente tem essa matriz 3×3, cujos elementos são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tá? E eu quero somar todos os elementos dessa matriz. Ah, professor, então é fácil. Então eu crio uma variável qualquer lá, faço essa variável receber 1, mais 2, mais 3, mais 4 e tal. Muito bem, você poderia fazer isso. Nesse caso funcionaria. Mas e se a matriz tivesse valores aleatórios que você não conhece? Então você precisa acessar elemento por elemento da matriz e acumular esses valores e somar esses valores. Tá? Vamos para o algoritmo lá. Primeira coisa que eu faço, crio a minha matriz, que é um vetor cujos índices vão de 1 a 3 para a linha e de 1 a 3 para a coluna, inteiro. E aí eu crio algumas variáveis, crio a variável i para controlar as linhas, crio a variável j para controlar as colunas e a variável soma que vai armazenar a soma dos elementos da minha matriz, todas essas variáveis do tipo inteiro. O que eu vou fazer aqui? Primeira coisa, eu vou inicializar a minha soma com 0. Se eu não somei nada, eu vou dizer que não tem nada na minha variável soma. Então eu preciso explicitar que ela começa em 0. Porque senão ela pode começar com um valor aleatório qualquer, a minha máquina pode atribuir um valor aleatório qualquer, e aí eu vou ter um problema aqui. Então eu tenho que salvar o valor 0 para dentro de soma. Tá? E aí agora a gente vai brincar com as estruturinhas de repetição. Na primeira estrutura de repetição, eu vou trabalhar aqui com as linhas. Ó. As linhas vão ser controladas pela variável i, certo? Então, quando i valer 1, estou trabalhando com a primeira linha. Quando i valer 2, estou trabalhando com a segunda linha. Quando i valer 3, estou trabalhando com a terceira linha. E quando i valer 4, professor? Bom, nesse caso a matriz é 3×3. Então, não existe uma linha 4. Vai da linha 1 até a linha 3 no máximo. Então, perceba o seguinte, ó. Crio uma estrutura de repetição aqui. Para i variando de 1 até 3, eu incremento de 1 em 1. Isso vai fazer com que eu navegue por todas as linhas da minha matriz. Tá? Aí, internamente, olha só que importante. Ó, lembra que eu falei para vocês que a gente pode aninhar estruturas de repetição? Então, olha o que eu fiz agora. Eu tinha aqui o laço mais externo trabalhando com a variável i, mexendo com as linhas. Né? Ok? E agora, a minha estrutura de repetição mais interna, ela vai trabalhar com a variável j, fazendo que essa variável vá de 1 até 3, pulando de 1 em 1. E aí eu vou considerar que as colunas é que estão sendo acessadas pela variável j. Né? Então, com isso, eu consigo navegar por todas as linhas e todas as colunas da minha matriz. E agora, o que o exercício pede? O exercício pede para que eu some todos os elementos da minha matriz. Então, aqui dentro, eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer a soma, ter o seu valor atualizado pela própria soma, mais o elemento que se encontra na posição i e j. Tá? Olha que interessante o que acontece aqui. Em um dado momento, isso aqui, ó, esse par de valores aqui, i e j, vai valer 1 e 1. Então, eu vou estar acessando o elemento que está na posição 1 e 1. Depois, vai valer 1 e 2. Vou estar acessando o segundo elemento da primeira linha. Depois, vai valer 1 e 3. Vou estar acessando o terceiro elemento da primeira linha. O que vai acontecer aqui? Já naveguei pelos 3 valores de j. Aqui são os valores de j, ok, pessoal? E aqui são os valores de i. Bom, já naveguei pelos 3 valores de j. Essa estrutura de repetição vai ser cancelada por uma vez e eu vou voltar para a estrutura de repetição mais externa. O que vai acontecer é que o i vai passar de 1 para 2 e eu vou estar trabalhando agora com a segunda linha. Nesse momento eu volto para a estrutura de repetição mais interna e aí eu vou estar somando os elementos
da segunda linha. O que vai acontecer? Vou estar acessando primeiro o elemento da posição da primeira linha, aliás, segunda linha, primeira coluna, depois segunda linha, segunda coluna, e depois segunda linha, terceira coluna. Por fim, eu vou acabar acessando os elementos que estão na terceira linha, primeira coluna, terceira linha, segunda coluna, ops, ficou feio meu 2 aqui, e terceira linha, terceira coluna. Nesse momento, eu vou ter conseguido somar todos os elementos para dentro aqui da variável soma, e aí ao final eu simplesmente exibo o resultado para o usuário. O resultado da soma é o valor da variável soma. Tá? É assim que a gente brinca com matrizes, beleza, pessoal? Bom, esse foi o encerramento do conteúdo a respeito de estruturas homogêneas. A gente viu os vetores, que eram as estruturas unidimensionais, e agora vimos as matrizes, que são as estruturas multidimensionais, beleza? No próximo tópico dessa unidade, a gente vai trabalhar com estruturas heterogêneas, beleza? A gente se encontra já já.